Como o diabetes pode estar atrapalhando a remissão da sua doença autoimune? Hoje eu trouxe esse tema porque eu tenho percebido que algumas mulheres que têm doença autoimune também têm diabetes. Isso tanto nas minhas pacientes quanto em algumas seguidoras lá do Instagram que me procuram pelo direct para tirar essas dúvidas, né? O que comer, o que não comer, se esse descontrole do diabetes tipo 2 atrapalha a melhora dos sintomas da artrite reumatoide, por exemplo. Por quê? Porque muitas mulheres que têm o diabetes tipo 2, aquele pré-diabetes, aquela elevação da insulina ou hemoglobina glicada muito alta, difícil de controlar, elas costumam apresentar muitas dores articulares também. E elas percebem que quanto mais esse diabetes fica descontrolado, mais as dores pioram. E isso tem total relação. Por quê? Apesar de serem doenças diferentes, né? O diabetes tipo 2 é aquele tipo de diabetes que é adquirido pelo estilo de vida. Então é uma doença totalmente controlável. A gente sabe que muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, que descobrem o diabetes tipo 2 e procuram o endocrinologista, é muito comum que antes mesmo da mudança de hábito, de fazer uma atividade física, perder peso, reduzir a gordura abdominal, que assim é o fator mais importante quando se fala em controle da glicemia, muitas vezes esse médico já vai lá e prescreve uma medicação para baixar a glicemia. Mas a gente precisa lembrar sempre de que não adianta esse uso da medicação para controlar a glicemia se o hábito, o estilo de vida não está saudável. Então, de nada adianta estar se enchendo de carboidrato, de farinha branca, de massas em geral, não fazer atividade física, perceber que a circunferência da cintura ela está sempre aumentada. Essas situações atrapalham muito o controle da glicemia. E é claro que não vai adiantar usar medicação se o estilo de vida está desse jeito. Então, antes de pensar em medicação, é muito importante que você observe o seu estilo de vida atual. Como é que está o seu peso? Essa circunferência abdominal tem aumentado ao longo do tempo? Você está percebendo que as roupas estão ficando mais apertadas aqui na região da cintura, que você está perdendo roupa de algum tempo para cá? Isso é um sinal claro de que você está ganhando gordura no abdômen. E quanto mais gordura no abdômen a gente ganha, mais a gente ativa a inflamação no corpo. E quanto maior essa inflamação, é claro que isso vai atingir diretamente a sua doença autoimune, porque uma das causas da doença autoimune é justamente essa inflamação. Então, quanto mais gordura abdominal, mais você descontrola a sua glicemia, você pode transformar esse pré-diabetes em diabetes, e isso vai também estar ativando o tempo todo o seu sistema imune, fazendo com que a sua doença autoimune não controle, mesmo que você esteja usando imunossupressor, todas as medicações que normalmente são indicadas para controle da doença autoimune. Então, o mais importante aqui, a mensagem mais importante desse vídeo, que é importante que todas vocês entendam, é que o uso de medicação, independente da situação, seja o diabetes tipo 2, seja a própria doença autoimune, não é a solução real do problema. Principalmente no caso do diabetes tipo 2, que tem como causa um estilo de vida descontrolado, uma alimentação ruim, sedentarismo, ganho de peso. Então, é claro que para que a gente consiga corrigir essa glicemia, tratar de fato esse diabetes tipo 2, é importante ir na causa. Então, é necessário perder peso, desinflamar, reduzir a medida do abdômen, porque tudo isso vai controlar a sua inflamação e, consequentemente, isso vai também, com o tempo, desligando essa doença autoimune, fazendo com que ela entre em remissão e você vai diminuindo os sintomas, as dores, diminuindo as crises dessa doença autoimune e você consegue manter o corpo sob controle, essa inflamação sob controle e todos os processos eles vão normalizando com o tempo. E dessa forma você vai conseguir ter mais qualidade de vida, menos dores, diminuir a quantidade de medicações que você está usando hoje e você consegue aí naturalmente manter tudo sob controle durante todo o tempo. Você vai só monitorando. Mas é muito importante você entender que o diabetes tipo 2, sim, interfere de uma maneira muito negativa no descontrole da sua doença autoimune. Portanto, não adianta você focar na doença autoimune apenas e deixar de lado
esse controle da alimentação. A redução de carboidrato, aumentar a quantidade de proteína de todas as refeições, manter a glicemia controlada através de alguns nutrientes que muitas vezes você pode estar em deficiência, como por exemplo o cromo, selênio, biotina, o magnésio é um mineral fundamental para também controlar a glicemia, zinco, evitar ficar beliscando durante o dia, principalmente se você é aquele beliscador de carboidrato, está sempre ali comendo um biscoito, um pedacinho de pão, docinhos fora de hora. Tudo isso vai descontrolando o seu diabetes cada vez mais e automaticamente também descontrolando a sua doença autoimune. Outra estratégia muito legal também que controla bastante a glicemia é o jejum intermitente. Mas é importante lembrar que o jejum intermitente precisa ser orientado por um nutricionista, de preferência, porque não é simplesmente você fazer jejum ali todos os dias por um período indeterminado, porque dessa forma o corpo começa a se acostumar com essa mudança e isso passa a não fazer um efeito positivo na perda de peso, no controle da glicemia. Então o jejum intermitente é uma estratégia muito boa, mas que precisa ter orientação e precisa ter um prazo, um período para ele iniciar e finalizar, para que assim você consiga reduzir gordura corporal, principalmente do abdômen, e reduzir a glicemia, reduzir a insulina. Quanto mais estímulo da insulina, mais você descontrola o diabetes tipo 2. Por isso que beliscar nos intervalos é muito ruim. Você precisa concentrar suas refeições em horários certos, ter sempre nessas refeições a presença de proteína e de fibras, porque esses dois componentes aí das refeições vão fazer com que você absorva essa glicose de forma mais lenta e você consiga manter os níveis no sangue da glicose mais estáveis, você não vai ter aqueles picos. Quanto menos insulina você estimula com as refeições, mais a sua insulina no sangue vai reduzir, você vai controlar a hemoglobina glicada, vai controlar a glicemia e, consequentemente, vai ter mais facilidade de queimar gordura. E mantendo tudo isso sob controle, automaticamente a sua doença autoimune também vai responder de uma forma positiva. Você vai diminuir as crises, diminuir as dores, porque esse controle metabólico ele acontece de forma conjunta. As coisas não estão acontecendo de forma separada no seu corpo. O que você faz de positivo, que vai te ajudar a resolver um problema, vai ajudar a resolver o outro problema que você tem. Então, o controle metabólico é fundamental para você manter a sua doença autoimune silenciada e assim você conseguir levar essa doença à remissão, recuperando aí sua qualidade de vida, sua energia, sua disposição, diminuindo muito a quantidade de remédios e tendo uma vida normal. Para você saber mais sobre autoimunidade feminina, se inscreva aqui no canal, compartilhe com as amigas, com as pessoas da família que têm doença autoimune, mas principalmente com aquelas pessoas que têm casos na família que ainda não têm a doença autoimune e que desejam prevenir. Porque eu sempre digo que a prevenção é muito mais importante do que o tratamento. Ative as notificações aqui do canal e se inscreva para receber toda semana conteúdos novos. E se você quer um acompanhamento personalizado durante 4 meses, acesse o link aqui na descrição do vídeo e agende o seu acompanhamento no PAN, o Programa Autoimune Mulher. Um acompanhamento exclusivo feito especificamente para mulheres autoimunes e você vai receber o direcionamento nutricional adequado para o seu caso. A gente se vê no próximo vídeo.